Eu me chamo Maiane Procópio, tenho 34 anos, sou de São Gonçalo do Amarante, Ceará. Sou mãe de Mariellen, de 7 aninhos. Eu comecei na costura criativa antes da pandemia, certo? Eu tinha comprado uma máquina, né? E quando surgiu a pandemia, eu iniciei vendendo máscara. Eu vi a Tamires, né, nas redes sociais e tudo que ela falava ali, principalmente do Desafio 21, aquilo me chamou a atenção. Mas eu sempre imaginava, né? Será que não seria somente mais um curso? Será que isso realmente vai funcionar? Quando ela lançou essa última comunidade no qual eu entrei, eu disse para mim, por que não? Né? Algo me chamou muita atenção na Tamires, né? Eu vi que ela ali, ela não transparecia e nem queria vender somente um curso, né? Então eu entrei no Desafio 21, né? E foi assim surpreendentemente, né? O que eu faturava antes, né? Eu tinha um faturamento mensal de 200 a 250 reais. E esse mês, quando eu entrei no desafio, né, já tô quase 600 reais. Até hoje eu faturei 587 reais, né, e ainda nem fechou o mês. Então, o desafio da Tamires é válido, sim, porque ela lhe direciona. E eu tive um resultado muito rápido, mesmo sem eu ter uma rede social específica do meu ateliê, ou então conjugada com o meu particular. Divulgo poucas coisas no meu perfil, mas o meu foco é presencialmente. Tipo, em uma semana eu já tirei o valor que eu paguei o curso da comunidade. Porque é um passo a passo que a gente aplica toda a época do ano. E para fazer cada coleção do ateliê é só aplicar o método, gerar o desejo, precificar corretamente que a gente consegue ter resultado. Em menos dos 21 dias. Dá para vender todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Hoje, mesmo eu não focando exclusivamente na costura criativa, eu tenho isso como uma renda extra, eu tiro tranquilo, com pouco esforço. Nos dias que eu dedico, umas 2, 3 vezes na semana, eu tiro uns 2.000 reais. Pois é, mesmo antes de eu postar a minha peça pronta, eu já tinha vendas. Em 15 dias eu fiz 1.500 reais. A gente tem medo desses negócios, comprar pela internet, será que dá certo, né? No segundo, parece que Deus falou assim, ó, vai guria, vai porque vai dar certo. E não é que deu. Qual era a sua maior dificuldade nesse início? O que você tava, tipo assim, a sua maior dor era isso, Tamires, que eu precisava destravar. O que seria? Aparecer no Instagram, né? E hoje aparecer no Instagram. E hoje tô aqui, ó, cara. Porque, na verdade, tu segue um script, né? Ali, o método, e aí tu tens que fazer as peças primeiro para depois tu vender. E ali tu vai criando uma expectativa e um desejo naquele teu futuro cliente. Perfeito. Né? Porque a princípio tu vai suprir a necessidade dele. Mas quando ele se encanta com aquela necessidade, ele vai pensar assim, nossa, eu posso fazer um presente para dar para aquela pessoa que eu preciso presentear. Antes de eu postar a minha peça pronta, eu já tinha vendas. Até o final do fechamento ali daquela semana do Dia das Mães, em 15 dias eu fiz 1.500 reais. Olá, seja muito bem-vinda à Semana Costura e Venda especial Dia das Mães. Eu sou Tamires Coutinho, artesã igualzinha a você. E nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para faturar com costura criativa, mesmo que você esteja começando do zero. Você vai ver como é possível costurar peças que realmente vendem, como gerar desejo pelas suas criações, pelas peças que você faz e ter clientes pedindo para comprar de você antes mesmo de você oferecer. Tudo isso mesmo que você não saiba nada de costura criativa e nem saiba vender. Mesmo que você já tenha até tentado antes vender e não tenha tido sucesso. Você vai ver como é possível trabalhar de casa, fazer o que você ama e ser valorizada e bem paga por isso. O que você vai ver aqui nesses dias não é apenas uma aula de passo a passo de costura ou mais um passo a passo. Um plano completo para você parar de tentar adivinhar o que vai vender e fazer da costura criativa algo que você vende de forma leve, que te traz resultado e satisfação. Seja para conquistar a sua independência financeira ou ajudar nas contas de casa, seja para realizar o seu sonho de viver da costura criativa. O que você vai aprender aqui nesses 3 dias vai mudar completamente o seu ateliê e os seus resultados. E talvez agora, com tudo isso que eu disse, você esteja pensando, será que realmente isso é para mim? Será que isso realmente dá resultado? Eu tô começando do absoluto zero, não sei nada. Ou então eu já tentei diversas coisas e nada deu certo.
Eu entendo, no seu lugar, se eu não tivesse visto e vivido tudo que vivi, eu também duvidaria. Mas depois que você vê os resultados com os seus próprios olhos, você percebe que é impossível não dar certo. Veja então alguns dos resultados de mulheres comuns, como eu e você, que aplicaram o método que eu vou te ensinar durante esses 3 dias e tiveram resultados incríveis. A Mônica começou do absoluto zero e em 5 dias fez mais de R$2.000 em vendas. A Luciane, mesmo sem cumprir todo o desafio, conseguiu vender quase R$500. A Naira vendeu mais de R$600 e continuou vendendo suas peças. A Cristiane recebeu 7 encomendas de uma só vez. E para você entender toda essa história e como tudo isso surgiu, eu preciso te contar um pouco sobre a minha história. Eu sou Tamires Coutinho, talvez você já me conheça, talvez tenha conhecido agora. Sou casada com o Vitor e mãe da Luísa, que tem 6 anos. Minha história com artesanato começou muito nova. Quando eu era ainda criança, já fazia coisas de artesanato. Sempre gostei de crochê, vagonite, ponto cruz. Mas foi em 2014 que eu abri o ateliê Mimos e Costurices. Nasceu no chão da sala da casa da minha mãe, eu fazendo uma guirlanda. E eu conto muito essa história, né? Quando eu estava ali fazendo a guirlanda, minha primeira peça da Mimos e Costurices, mandei uma foto para uma amiga chamada Ilse, e a Ilse na mesma hora falou, eu quero. E ali eu fiz a minha primeira venda a R$50 daquela guirlanda. A partir disso eu já tinha rede social, eu sempre fui muito ativa, porém eu nunca usei nada disso com estratégia. Eu vou te explicar já já o que isso mudou na minha vida, tá? Logo no fim do ano eu resolvi comprar uma máquina de costura. Por quê? Porque eu me apaixonei pelo ponto caseado e queria agora começar a fazer panos de prato com pet appliqué, que foi uma das técnicas que eu também me apaixonei. No início eu fazia feltro, alguma coisa de tecido, e comecei a migrar então para o pet appliqué em panos de prato. Fazia o pontinho à mão e depois logo descobri que existia máquina de costura que fazia isso muito bem. Foi aí que eu investi na minha primeira máquina. E o meu ateliê foi assim, ó, o primeiro ateliê embaixo da escada da minha mãe, e essa sou eu com a minha máquina de costura sem nem saber passar uma linha na máquina. Sim, eu comecei do absoluto zero. Tudo que aprendi foi online, errando muito, gastando muito dinheiro, material e tempo e me frustrando muito também. Porém, eu descobri uma coisa que eu amava fazer, que era a costura criativa, e também na época fazia muitas coisas, MDF, me confundia em diversos produtos. Porém, eu estava no começo, não tinha muita instrução, então isso era totalmente normal, tá? E aí, no outro ano, eu resolvi que pediria demissão do meu trabalho atual. Trabalho este que eu ganhava muito bem. Na época, eu ganhava uma média de 5 ou 6 salários mínimos. E eu tinha um trabalho muito tranquilo, vamos dizer assim. Já dominava, já estava há muitos anos ali, era muito querida. E aí, criei todo um mal-estar para sair daquele trabalho, porque eu acreditava fielmente que aquela questão do artesanato, a Mimos e Costurices, ia dar super certo. Saí com a cara e coragem e você já pode imaginar o que aconteceu, né? Deu tudo errado. Por quê? Porque não bastava eu fazer peças lindas e produtos maravilhosos e já estar vendendo, inclusive, muito bem presencialmente no meu trabalho. Toda vez que eu levava uma peça, eu levava sempre a mais e vendia muito bem. Mas nada disso era suficiente, foi aí que eu comecei a descobrir. Por quê? Porque eu precisava empreender no meu negócio e não apenas ser uma criativa apaixonada pelo que eu fazia. Naquele mesmo ano, meu marido perdeu o emprego, eu estava desempregada, sem disciplina, sem foco, sem entender nada de como empreendia. Então, o meu ateliê voltou a ser o plano B. Coloquei o ateliê no bolso, fui continuar fazendo aquilo como uma renda extra e pedi para voltar para o meu emprego anterior para ganhar 3 vezes menos. Continuei costurando, vendendo, fazendo de tudo um pouco sem foco, mas com o sonho de fazer aquela empresa dar certo. Porém, sem muito conhecimento do que era uma empresa e como funcionava uma empresa e como eu precisava me comportar diante daquilo se eu quisesse fazer aquilo dar certo. Então, durante a pandemia, foi a grande virada de chave que eu tive na minha vida e no meu ateliê. Eu já tinha ganhado a Luísa nasceu em 2018 e durante a pandemia a gente começou a trabalhar de casa, home office. E eu tinha mais tempo para criar conteúdos, mais tempo para costurar e mais tempo para vender. Durante a pandemia, nós fizemos mais de R$35 mil de vendas e com aquele dinheiro do ateliê, eu consegui fazer coisas na minha casa que eu ainda não tinha nem pretensão de fazer, não estava nem planejado ainda financeiramente, porque para mim era um sonho bem distante. Coisas simples, mas que fizeram total diferença em ver o dinheiro do meu ateliê sendo aplicado dentro da minha casa, naquilo que eu sonhava em ter. Tive a reforma do meu quarto completa, então a gente teve ali o guarda-roupas, compramos uma cama nova, tudo à vista, eu pude escolher sem precisar olhar o preço. Fiz toda a parte elétrica da minha casa, enfim, consegui realizar sonhos assim que a vida financeira e principalmente o meu ateliê me proporcionou naquele momento.
E durante a pandemia eu não vendi apenas máscaras, vendi muitas máscaras, mas ali eu aprendi a usar a internet para vender, porque era o único canal de comunicação que eu tinha com meus clientes, ou seja, agora eu não tinha mais aquele contato no 1 a 1 com o cliente, eu precisava aprender a vender online. Foi aí que eu encontrei na internet uma oportunidade incrível de expandir os meus negócios. Até fora do Brasil eu fiz vendas e comecei a sonhar novamente com essa empresa e a empreender. Comecei a entender como funcionava tudo. O Vitor, meu marido, antes não me apoiava muito. Por quê? Porque eu não tinha rotina, gastava todo o dinheiro do ateliê, não tinha disciplina. E durante a pandemia, trabalhando junto comigo, se envolvendo e vendo o resultado real e as pessoas querendo comprar, não só máscaras, mas outros produtos, voltavam e compravam, tinham desejo de adquirir os produtos do meu ateliê, ele começou a ver naquilo uma oportunidade de negócio, começou a me apoiar e trabalhar junto comigo. Isso fez total diferença. Mas, logicamente, nem tudo são flores, né? Adquiri um burnout terrível durante a pandemia, tive crises de pânico porque não tinha uma estratégia de produção, eu não conseguia me organizar para trabalhar com leveza, com clareza, eu tinha uma criança pequena em casa, tudo junto ao mesmo tempo. E aí eu resolvi, depois da pandemia, dar uma pausa. Por quê? Porque eu já estava estafada, inclusive vivi momentos muito complicados, como entregar uma encomenda errado e várias outras situações que aconteceram que foram me esgotando emocionalmente. Então, existiam dois lados da moeda. Antes, uma pessoa que queria viver do seu ateliê, estava começando do zero, não tinha noção de nada, arriscou, quebrou a cara e não conseguiu prosseguir por falta de conhecimento, porque vontade eu tinha. E do outro lado, uma pessoa que já tinha experiência, já estava vendendo, já estava faturando mais de 3 mil todos os meses com o ateliê. Mas o crescimento também é algo que precisa de atenção. Porque quando você cresce, expande, vende muito, você fica pensando, tá bom, o que eu faço agora? Porque você não tem direcionamento. E aí acontecem outros problemas que somente no crescimento você sabe. Depois desse episódio eu falei, eu vou dar uma pausa, vou descansar um pouco, porque eu tô muito tempo já sem férias. E parei um pouco. Quando eu parei, eu refleti 3 coisas que eu queria pro meu ateliê. Eu queria pelo menos faturar 3 mil reais, eu queria trabalhar de forma leve e tranquila, e eu queria ser dona do meu negócio, dominar o meu negócio de verdade, não ser dominada por encomenda dos clientes ou o que eles me pediam. Eu queria dominar e entregar para eles a solução e faturar pelo menos 3 mil todos os meses. Foi dessa maneira que eu voltei pro meu ateliê com gás e com estratégia para fazer acontecer. Naquele ano, então, eu pedi demissão do meu trabalho atual. Eu já era supervisora, tinha um cargo maravilhoso, um cargo de confiança, um cargo que eu lutei anos para conseguir. Tinha um ótimo relacionamento com o meu chefe, diferente de muitas pessoas que vivem hoje num trabalho tóxico, que não querem mais. Eu não tinha nenhum motivo aparente para sair, tá? Porém, um motivo muito forte me fez fazer do meu ateliê a minha principal fonte de renda, que foi a minha filha. Desde que Luísa nasceu, me doía muito ter que ir trabalhar, ter que ir para o trabalho, apesar de ter liberdade de horário, inclusive para sair mais cedo, para amamentar e tudo mais. Eu não queria mais ter que deixar minha filha na creche, eu queria acompanhar minha filha. E Luísa ficava muito doente, né? Então volta e meia era um resfriado, era uma sinusite. E eu ficava assim me culpando muito. Quem é mãe sabe como isso é forte, né? Como a gente se culpa desde que o bebê nasce, na verdade, desde que você é mãe, desde que tá na barriga. Eu lembro de um episódio assim muito forte em que eu tava vindo do meu trabalho, tinha recebido uma mensagem da creche falando que Luísa estava doente, estava com febre, e eu vim do meu trabalho dirigindo para buscar ela, chorando muito e dizendo que eu não queria mais aquilo, que eu ia mudar isso e que eu tinha total capacidade, talento, todas as ferramentas que eu precisava para transformar isso. E foi ali que eu ganhei o meu gás principal, foi através da Luísa, para fazer o meu ateliê acontecer. Aí, há mais ou menos uns 4 anos atrás, também durante a pandemia, isso antes de eu pedir demissão, eu comecei a compartilhar conteúdo na rede social sobre a minha rotina como artesã e tal, e a atrair outras artesãs. E uma coisa curiosa que talvez você não saiba é que quando eu era criança eu dizia que queria ser professora, mas depois que eu cresci eu vi que eu não queria ser professora de criança. Eu era apaixonada pelo desenvolvimento humano, pelo resultado de pessoas. E foi na costura criativa que eu consegui unir o que eu queria tanto fazer, que eu sonhava quando criança, com o que eu amava fazer, que era costura criativa. Então, pedi demissão do meu trabalho, foi um grande chororô, uma grande pena, porém eu estava certa que dessa vez daria certo.
e deu. Saí para empreender com amigos costuristas e para também empreender ensinando outras mulheres a terem sucesso com seus ateliês, mesmo começando do zero como eu comecei. Porque eu acredito que empreender transforma. Empreender é o caminho para você realizar seus sonhos. É empreendendo que você consegue ir além. Não se limita ali ao que estão te oferecendo ou ao seu momento atual. Você consegue alcançar voos muito maiores. Eu acredito tanto nisso que eu tenho dedicado os últimos 4 anos aí a ensinar isso a várias mulheres. Mulheres comuns, mulheres de diversas idades, mulheres em diversas condições, de diversas cidades, países, a empreender com costura criativa e a ter resultado em vendas. Porque eu acredito que vender, empreender, ter o seu próprio negócio empodera, traz segurança, traz autoestima, transforma mentes e famílias, como eu tenho visto todos esses anos. É isso que me move, é isso que me motiva. O resultado do ateliê das minhas alunas é como se fosse o resultado do meu ateliê. E é por isso que eu tô fazendo esse evento e tô aqui com você hoje. Agora, antes de te ensinar o passo a passo do porta-óculos Florença, eu preciso te dizer que esse evento é muito além de um passo a passo. Acho que você já percebeu, né? Porque antes de falar de venda, de transformação, de peça, de passo a passo, de molde, preciso te dizer que existem 3 coisas muito importantes que você, artesã, que quer fazer disso um negócio de verdade, um negócio lucrativo, quer ter sua independência financeira, quer ser sua própria chefe, ou aumentar o seu faturamento, a sua renda hoje, existem 3 coisas essenciais, que é a base, que não adianta você ter passo a passo, um molde, uma família te apoiando, não adianta você ter até dinheiro para investir, são 3 atitudes que toda mulher que vive ou quer viver de costura criativa precisa desenvolver, mesmo que ela esteja começando do zero. E a primeira coisa é decisão. Quem vive de costura criativa, quem tem um ateliê que deu certo, quem tem sucesso e fatura com costura criativa todos os meses, antes de tudo decidiu. Decidiu que não tinha plano B, decidiu que isso aqui seria o plano A, decidiu que ia dar certo e decidiu mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo não sabendo por onde começar. Decidiu mesmo sem apoio, mesmo começando com pouco. Ela decidiu. Ela não esperou estar tudo pronto, ela levantou e decidiu. E é essa atitude que transforma, essa é a atitude que separa quem tem resultado de quem não tem. Ela começou de onde estava e com o que ela tinha. Então a sua virada começa quando você decide agir. Para de só pensar, só planejar, só imaginar como seria e toma uma decisão. E tem poder quem age, mas quem age certo. Em segundo lugar, a atitude que toda mulher que vive de costura criativa precisa desenvolver é constância. Sim, eu sei que isso talvez aí seja o seu calinho no pé. Mas eu preciso te dizer que as maiores vendas não vêm do seu talento, não vêm da peça mais elaborada, mais bonita possível. As maiores vendas vêm da sua constância. Vem daquela mulher que todos os dias levanta e faz o que precisa ser feito. Uns dias você vai conseguir muito, outros dias pouco, mas todos os dias você está plantando a sementinha da venda que você quer colher. Eu não vendo todos os meses por sorte. Eu vendo todos os meses porque eu tenho um plano, uma estratégia e principalmente porque todos os dias eu acordo e faço o que precisa ser feito. Seja uma sementinha por dia, você não precisa começar fazendo muito, mas você precisa praticar a constância e a disciplina. Lá atrás, se todos aqueles dias que deram errado pra mim, eu pensasse em desistir, e é natural, você vai pensar vez ou outra, nós não somos super-humanos, mas se eu pensasse em desistir e colocasse isso como algo muito grande, focasse nisso, eu não estaria onde eu estou hoje. Se você, todos os dias que passar alguma dificuldade, acontecer algo que saiu um pouco da rota, porque a sua vida, ela não é linear, e você simplesmente não mantiver a constância na condição em que você tem, você não vai conseguir alcançar resultados. Por quê? Porque a gente tem que manter a constância até mesmo quando a gente não está vendo a coisa acontecer. Sabe quando você planta lá a sementinha e aí você não está vendo ainda a planta surgir, mas você vai todo dia regar, todo dia fazer uma coisinha, todo dia ali cuidar da sua plantinha lá, da sua sementinha, uma hora ela vai brotar. E é assim que a gente consegue conquistar e viver de costura criativa. Sendo constante, sendo firme no nosso propósito, colocando o alvo naquilo e não desviando o nosso olhar. E falando em alvo, a terceira coisa é ter visão. Visão é quando você enxerga o que ninguém mais vê ainda. É olhar para sua peça simples e ver ali o começo de algo grande. É parar de olhar para o lado, se comparar com quem está anos à frente de você. Anota aí, quem tem visão se antecipa.
se posiciona e se permite crescer. E se você tá aqui ouvindo tudo isso, é porque tem algo aí dentro de você que já despertou, que é a vontade de viver de costura criativa, e eu vou te ajudar nesse passo. A gente vai começar agora com a nossa primeira peça do evento, Porta-Óculos Florença. Agora eu quero que você entenda que o que me fez mudar completamente a forma de vender costura criativa não foi técnica, não foi a peça mais linda que você possa fazer, mas eu quero que você veja com seus próprios olhos a oportunidade real, que assim como o dia eu encontrei e as minhas alunas encontram, que você tem nas suas mãos. Porque o que eu vou te mostrar agora não é só a minha experiência, são os números que provam por A mais B que o artesanato é um mercado altamente lucrativo. E que o Dia das Mães é um dos melhores momentos do ano para você transformar o que você faz em dinheiro no bolso, se você souber aproveitar essa oportunidade. Escuta isso, hoje o mercado do artesanato movimenta cerca de 28 bilhões por ano no Brasil. São mais de 8 milhões de pessoas envolvidas nesse setor e cada ano que passa o interesse por produtos artesanais só cresce, principalmente aqueles feitos com carinho, com personalização, com utilidade, exatamente como a costura criativa entrega. Para você ter uma ideia, só em 2024, uma Feira Nacional de Artesanato movimentou 55 milhões em 5 dias. Isso sem falar dos estados que estão batendo recorde de vendas, como o Amazonas, por exemplo, que teve mais de 6,4 milhões em faturamento artesanal no último ano. Agora, junta isso tudo com a próxima informação que eu vou te contar. O Dia das Mães movimentou mais de 40 bilhões em 2024. E o ticket médio que as pessoas pagam foi de R$ 314 mais ou menos por presente, tá? Isso significa que tem gente comprando, e mais que isso, tem gente disposta a pagar mais por algo especial e fugir do presente genérico da loja de shopping. Você quer mais? Mais de 123 milhões de brasileiros planejaram presentear no Dia das Mães. E segundo pesquisa da Globo, mais de 70% das pessoas preferem produtos personalizados ou feitos à mão nessa data. Ou seja, você tem público. Além de público, você tem desejo, tem dinheiro circulando. Agora pensa comigo, se você unir o artesanato com toda essa valorização, com o Dia das Mães, que é uma data emocional e de alta procura, e com as redes sociais, que são hoje a principal vitrine de venda, você tem um terreno fértil para faturar de verdade com aquilo que você ama fazer. Não importando se você é de uma cidade interior, se você acha que as pessoas aí na sua cidade não valorizam o artesanato, você tem um mundo de possibilidades que você precisa explorar e só ainda não encontrou. Para você ter uma ideia, só no Instagram, em 2024, 89% das vendas originadas por rede social vieram de lá. E mais, o uso de lives e vídeos curtos aumentou o volume de pedidos em até 3 vezes nas pequenas empresas que aplicaram essa estratégia. Não sou eu que estou falando, não. São essas pesquisas que você pode, inclusive, procurar depois. Então é por isso que eu te digo, o problema não é a data, o problema não é o preço, e muito menos a cidade em que você está. O problema é você não saber usar o momento certo com o método certo. E é isso que a gente vai construir juntas aqui, um plano prático, para você aproveitar o melhor momento do ano para costurar, vender e lucrar. Na costura criativa é muito importante que a gente faça o processo de estruturação das nossas peças, né, para que ela fique com a utilidade correta, para que ela tenha o formato correto. E geralmente para estruturação nós utilizamos a manta acrílica, que pode ser R1 ou R2, dependendo do projeto. Para esse projeto do porta-óculos, além da manta acrílica, a gente também vai usar uma técnica de dublagem do tecido tricoline. Se você estiver usando sarja, esse passo a passo é opcional, essa etapa do passo a passo é opcional, tá? Mas se você está usando tricoline, é muito importante que você faça o processo de dublagem. O que é a dublagem? É você colar seu tecido em um outro material, ele vai se tornar um material só e vai fazer com que esse tricoline aqui fique mais estruturado, mais durinho, para a gente poder trabalhar, dando um formato melhor para nossa peça, tá? Basicamente eu uso cola extra forte, coloco essa cola no meu TNT, nesse lado do TNT que é mais liso. Aqui eu tô usando um TNT 150, você pode usar 120 ou até 80 gramas. Coloco a cola aqui e espalho bem essa cola com um rolinho, não pode ficar nenhum resíduo de cola, tem que ser bem espalhado em toda a superfície. É muito importante aqui que o seu tecido já esteja passado antes, tá? Agora eu coloco o TNT com a parte da cola lá virado pro meu tecido
espalho bem. Se você precisar tirar, reposicionar, você consegue, tá? Antes da cola secar. Certifique-se de todas as pontinhas coladas, ó. Tudo bem espalhado. Faça isso numa superfície com algum papel, algo assim, para não sujar, porque essa cola tende a sujar. E agora você espera secar antes de usar. Você pode secar com o seu ferro de passar também, tá? Tira todo o excesso e tá pronto o tecido dublado. Então aqui eu passei o ferro até para desamassar também esse TNT, tá? Já tá seco e totalmente dublado. Aqui eu tenho agora um tecido mais firme para eu trabalhar. Neste tecido eu vou riscar então o molde do nosso porta-óculos. Vamos primeiro então entender o nosso molde, tá? Você vai baixar e imprimir esse molde. E você tem aqui um guia de referência para você saber se a impressão do molde saiu no tamanho correto. Quando você medir esse quadrado aqui, ele tem que estar com 2 centímetros. Isso significa que o seu molde está correto. Você pode imprimir numa folha branca, assim, ou você pode imprimir num papel craft mais durinho, para usar esse molde por mais tempo. Você vai imprimir e cortar aqui esse molde. Aqui é importante, se você está usando um tecido que tem sentido de estampa, você vai precisar fazer uma emenda nesse sentido aqui, frente com frente, antes de riscar o molde. Isso porque o porta-óculos é assim, ó. Se você colocar o seu tecido inteiro, um lado pode ficar de cabeça para baixo. Então, faça primeiro a emenda aqui do tecido com uma estampa virada para um lado, estampa virada para o outro, com uma costura. Depois você dubla o tecido e aí sim você risca o molde centralizado aqui. Se for preciso, você dobra esse molde aqui para achar o meio certinho, para alinhar na emenda que você fez. Já risquei e agora sim eu coloco uma manta, no caso estou usando a manta R1 mesmo. No risco que nós fizemos, pouquinha coisa para dentro, pode ser uns 2 milímetros, eu vou fazer uma costura em toda a volta. Prontinho, feito isso, vai ficar dessa forma. Agora é só pegar o seu tecido de forro, você não risca o molde no forro, você corta ele maior do que o seu molde, você vai posicionar a estampa virada para o lado de cá, tá? Então você posiciona avesso com avesso aqui e vai fazer uma costura de segurança em toda a volta, que é essa costura na beiradinha, apenas para prender essa estruturação no seu forro. Feito isso, agora é só cortar todo o excesso de tecido e já vamos aplicar o nosso zíper e o nosso viés. Feito isso, o corpo da nossa peça está preparado agora apenas para aplicação do zíper, tá? O zíper vai ser aplicado em toda a volta, porém aqui na parte de dentro. Então nós vamos colocar o zíper com uma sobra de pelo menos 5 centímetros aqui. E vamos aqui alinhar esse zíper com a cremalheira, os dentinhos dele para cima, tá? Qual é a técnica aqui? Você vem levemente repuxando este zíper, tá? Não é para puxar, é para ajustar ele aqui, bordinha com bordinha, em toda a peça, enquanto você costura. Se você quiser, você já pode destacar. Eu gosto de fazer primeiro um lado, depois eu destaco e faço o outro. Então, deixa uma sobra, começo a costurar aqui, alinhando sempre bordinha do zíper com bordinha da minha peça. Os dentinhos para cima e eu costuro pelo lado do forro. Eu também vou fazer aqui uma costura bem na beiradinha, é uma costura de segurança, tá? Não é para dentro desse zíper, é uma costura na beiradinha. Então aqui está o zíper posicionado com a beirinha da minha peça pelo lado do forro, deixo um espacinho sobrando e eu venho costurando esse zíper bem na beiradinha, tá? Só uma costura aqui de segurança, ó, e alinhando ele com a beiradinha da minha peça, dando uma leve repuxada para ele não ficar embolado nem sobrando, tá? Respeitando o desenho da sua peça. Então, ela tem uma volta aqui, você costura devagar e vem, ó, puxando esse zíper para ele ficar bem esticadinho, bem bonito. E com uma costura aqui só na beiradinha para acomodá-lo, tá? Marco aqui onde foi a finalização, ó, de ambos os lados. E agora eu destaco meu zíper. Agora eu repito o processo para o outro lado, sendo que eu vou começar aplicando o zíper aqui pela marcaçãozinha que eu tinha feito, tá?
Prontinho, percebam que eu coloquei e fiz uma costura realmente bem na beiradinha, apenas para prender esse zíper. A gente não vai fazer nenhum pique, nada aqui, tá, gente? A gente tá apenas prendendo o zíper. Aqui eu já tô percebendo, ó, que ele ficou bem colocado, respeitou o desenho da minha peça e agora eu vou pro viés, para aplicação do viés. A aplicação de viés aqui vai seguir a mesma coisa, tá? Deixo sobrando um espacinho lá. O viés eu aplico ele dobrado, assim eu não abro. E eu vou fazer uma costura agora bem na beiradinha desse viés, tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu jogo esse viés pra dentro da costura anterior que a gente fez. Então, eu não posiciono ele aqui, ó, rente com rente. Eu posiciono ele levemente pra dentro daquela costura. E faço uma costura aqui de um pé de máquina. Venho costurando. Aqui no viés, você não vai repuxar esse viés, nunca. Você sempre vai acomodá-lo aqui na curva. E você vem costurando, ó. E agora, na hora de você desvirar para fazer a costura para rebater, você também não vai repuxar, tá? Você vai apenas dobrar esse viés pro lado normal, lá pro lado de fora, tá? Sem ficar esticando ele, passa a unha aqui, deixa ele fazer o desenho da peça corretamente. Cuidado para ele não esticar muito. E aqui você vai usar clips para te ajudar, tá? O que eu faço aqui? Eu dobro esse viés aqui, ó, de forma a cobrir a costura anterior. Então, eu dou uma leve puxadinha só até ele cobrir. Venho alinhando ele todinho e venho com clips, colocando clips aqui até para ajudar a colocar esse zíper lá para trás, tá? Então, eu venho toda a volta fazendo. Aqui eu faço uma ajeitadinha para ficar justinho, ó. Venho acomodando todo esse viés aqui. E aí, é só costurar com um pezinho de máquina que já vai ficar perfeitinho, tá? Bem, com tudo já clipadinho, ó, fica muito mais fácil. Com a ajuda aqui de um agulhão, você pode ir segurando, ou com uma espátula mesmo, dessas de unha. Então, você vai fazendo a sua costura em toda a volta. Com calma, mantendo o viés onde você arrumou previamente. Então, você não vai arrumar aqui na hora de fazer, tá? Você vai arrumar previamente, clipar e depois você vem costurando. E o agulhão serve, ou a espátula, para você deixar tudo no lugar. Depois do meu viés corretamente aplicado em ambos os lados, eu vou unir aqui frente com frente, bem na bordinha aqui, ó, todo o desenho certinho, você alinha. E você vem aqui e bota um clipsezinho para segurar. Agora, nós vamos na pontinha aqui do nosso zíper, você corta o excesso, queima com o isqueiro, tá? Você alinha a pontinha aqui, zíper com zíper, para ele ficar bem certinho, e você vai passar agora o seu cursor. Passou uma vez, confirma se a peça ficou certinha, tá? Para poder não ter nenhum problema. E agora passa de novo e paro ele aqui no meio. Pronto, parei meu zíper aqui no meio, vou abrir ele aqui, tá? Com cuidado para desvirar. Desvirou tudo, agora é a hora da gente fechar aqui essa caixinha de leite, tá? Só abrir aqui. Agora passa uma costura aqui com o pé de máquina, faz isso para as duas pontas. Pra gente fazer esse acabamento do viés interno, eu gosto de usar o próprio tecido, porque essa é uma parte que fica visível aqui quando a gente abre esse porta-óculos, né? Então, se você colocar ela mais discreta possível, fica mais bonita, tá? Então, para esse lado aqui, o que eu vou fazer? Sem ser a parte do zíper, tá? Eu pego a parte de trás da peça e vou posicionar um pedaço de tecido aí de 9 por 4 centímetros. Esse tecido eu vou posicionar assim, ó. Tá? Um pouquinho pra trás aqui, ó. E vou abraçar aqui, ó, as pontas. Então, abraça bem firme aqui. E o outro lado também, bem firme. Feito isso, eu faço uma costura bem generosa aqui, com um pouco mais de um pé de máquina. Pronto, ó, feita essa costura, eu vou agora desvirar lá pro outro lado. Esse lado já vai ficar coberto, bonitinho. E desse lado ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu dobro essa pontinha aqui pra dentro. Tem que dobrar assim. Então, dobro essa pontinha aqui pra dentro. Faço uma dobra
Primeira dobra, na segunda aqui, ó, finalizo, tá? Vai ficar assim. Depois eu tiro essa linha aqui e vou prender aqui. E agora é só fazer uma costura aqui, bem na bordinha. Prontinho, ó, o nosso acabamento fica assim. Agora é só colocar tudo lá pra dentro, ajeitar seu porta-óculos, passa com ferro assim, ó, segura aqui, passa o ferro pra desamassar tudo. E a sua peça está prontinha. Incrível, né? E este é só o primeiro dia. E eu preciso te dar agora 2 recados importantes. Todos os dias do nosso evento, nós teremos aqui uma palavra-chave no final do evento para você guardar. Porque no domingo, pós-evento, no dia 27, nós teremos um sorteio. Sorteio de uma vaga no meu próximo desafio, o Desafio Costura e Venda Dia das Mães, de 21 dias, para você ter um passo a passo para costurar e vender. Se você quer concorrer a uma vaga no desafio, anote as palavras-chave de todos os dias do evento, não perca nada que eu posto lá no grupo do WhatsApp e também lá no seu e-mail. Na nossa próxima aula eu vou te mostrar uma peça que complementa essa peça de hoje e que vai aumentar o seu faturamento nesse Dia das Mães. Então anota aí, a nossa próxima aula é na quarta-feira, neste mesmo horário. O segundo recado é, nós temos um grupo, uma comunidade no Facebook para você compartilhar lá um resumo, como foi a aula de hoje para você. Eu vou ler todos os resumos e vou dar um presente especial para o melhor resumo, mas você tem que fazer o resumo de todos os dias, de todos os 3 dias. Eu quero ver você comprometida. Quero ver que realmente cada coisa que falei nessa aula valeu a pena pra você. Então corre lá pro grupo da comunidade no Facebook. O link tá aqui embaixo também no grupo do WhatsApp. Posta o seu resumo que eu vou ler um a um e tô ansiosa pra saber como foi esse primeiro dia pra você. Te espero na aula de amanhã. Não perca. Quarta-feira no mesmo horário.